Um fenômeno bem interessante que você vai perceber, principalmente nessas digníssimas convertidas que saíram da vida profana do mundo e agora estão na vida da igreja, é que elas têm prazer de mostrar para as pessoas, como forma de testemunho, como elas eram na vida antiga. Então, se ela dançava sensual, se ela tinha fotos sensuais, ela adora, olha o antes e depois, e adora botar para todo mundo ver, dançando em poses sociais, fotos indecentes, sabe, desnecessárias. Elas adoram ficar mostrando isso para as pessoas, quando na verdade deveria estar trabalhando em sua mente uma quebra total e um afastamento desse tipo de vida, mas não tem prazer em mostrar. Você deve ter reparado isso, mas a questão é por quê? Né? Existe alguma explicação para elas agirem dessa forma? Bom, em uma visão psicanalítica, nós chamamos isso de repressão e retorno do reprimido. Na teoria freudiana, tá, a conversão religiosa acaba podendo representar uma sublimação ou uma repressão da libido, né, que são a energia de intimidade. Então, o eu antigo, sensual, ele fica impulsionado pelo id, pelos desejos reprimidos, primitivos, enquanto a conversão fortalece o superego, que seria a moral religiosa. Então, mostrar como ela era anteriormente, ainda que indecentemente, é uma forma de retorno do oprimido, né? O desejo de intimidade ele não some, mas ele vaza de formas simbólicas. Então, ela tem prazer em exibir como ela era antes. Isso é uma espécie que nós chamamos em psicanálise de act out, né? De ficar se espalhar, tendo um comportamento espalhafatoso para chamar a atenção. Onde a digníssima ela acaba revivendo o tesão passado indiretamente, sem violar as normas atuais. Por isso ela tem prazer de mostrar para as pessoas, porque ela sabe que ela sempre foi exibicionista, né? A digníssima que tinha esse comportamento, ela era exibicionista. Ela extraía o desejo dela e o prazer dela justamente em se amostrar para os outros, em se revelar o seu corpo e saber que ela é desejada. Ela sabe o que a imagem dela causa nos homens. Só que agora, como elas mudaram de vida pelo motivo que for, ela não pode mais se revelar publicamente dessa forma. Mas ela encontra então um meio de continuar se exibindo. Como? Muito simples. Mostrando quem ela era no passado com a finalidade de demonstrar conversão, a mudança de vida. Então por isso elas adoram mostrar como elas eram no passado. Você sempre vai ver vários digníssimos mostrando aqui, ó, o meu testemunho de como eu era, olha isso aqui, ó, olha aqui, tá vendo? Ó? E mostra para o homem casado, mostra para tudo, porque inconscientemente ela sabe o desejo que ela desperta nos homens, sensualizando, que vão ver, ainda que por poucos momentos, essas fotos e esses vídeos antigos dela. É um prazer que ela tem nisso. Lacan faria um pouquinho diferente disso. Isso que a gente viu foi uma visão freudiana, tá? Uma visão psicanalítica freudiana. Lacan faria um pouquinho diferente. Para os seguidores de Lacan, eles entendem que a personalidade se forma pela imagem. Então, eles vão ver esse comportamento desses digníssimos de mostrar quem eles eram no passado como nessas narrativas de conversão como uma forma de prazer histérico, onde a digníssima usa o corpo, o imaginário, para desafiar o simbólico, que seriam as regras religiosas. Então, existe uma transferência aqui. Isso pode ser interpretado como uma transferência de projetar os desejos do passado no público atual. O prazer de intimidade implícito viria da fantasia de ser desejada novamente agora, mesmo que isso seja proibido. Jung já falaria algumas outras coisas, por exemplo, uma vertente analítica, nós adicionaríamos o arquétipo da sombra, que seria a integração do lado sensual e reprimido para a individualização atual, tentando tornar esse ato de alguma forma terapêutico. Mas na prática, o que nós observamos elas têm prazer de mostrar quem elas eram no passado. Só que esse prazer não é o prazer da conversão, é o prazer de retornar, ainda que indiretamente, àquela vida tão horrível que elas viviam, mas no fundo elas sentem falta disso. A gente tem um pouco mais para falar sobre essas questões ainda. Vamos fazer o seguinte: assista esse vídeo e tente se lembrar dessa pessoa aqui. Deixa eu te fazer uma pergunta sincera. Você sente que tem fé, que ama a Deus e mesmo assim se sente cansado? Não é falta de vontade, não é preguiça. Muitas vezes é falta de clareza. A Bíblia diz que a fé sem obras fica parada. E obra, muitas vezes, começa com algo simples: organizar a mente, assumir responsabilidades
e dar um passo pequeno. Então, ainda hoje, se faz essa pergunta: o que na minha vida está precisando de ordem? Porque quando a ordem entra, a paz volta. Deixa eu te fazer. Vamos lá. Talvez você não lembre dela por causa desse cosplay que ela estava fazendo de crente, mas originalmente essa aqui era professora de inglês, se não me engano. E na escola, na sala de aula, ela gostava muito de fazer dancinhas. E essas dancinhas fizeram muito sucesso na conta que ela tinha lá no Tico e Teco. E ela começou a sensualizar cada vez mais e ela pensou, ora bolas, por que não entrar no entretenimento voltado para o público mais adulto? E ela entrou no conteúdo mais 18. Abriu as plataformas e começou a ganhar muito dinheiro com isso. Ela chegava ao ponto de depravação, né, de degeneração, que ela fazia esses vídeos dançando com adolescentes em sala de aula, e nos comentários desses vídeos ela colocava o link para o conteúdo mais 18 que ela oferecia. Isso é uma coisa totalmente, eticamente e moralmente totalmente errada. O que acontece? O hype passou. Ela é fraca. Fraca de cara, fraca de corpo. As pessoas simplesmente pararam de consumir o conteúdo dela. Ela caiu no esquecimento. E ela pensou, meu Deus, meus rendimentos acabaram. O que eu vou fazer? Vou entrar para a igreja evangélica, eu vou começar a virar coach de cristianismo, vou ensinar as pessoas o que é o verdadeiro cristianismo, porque ninguém sabe. Eu sei agora. Eu tive essa iluminação da parte de Deus e eu vou cantar na igreja. E é o que ela está fazendo. Virou cantora gospel agora. E para você ver, mais uma vez, como essas pessoas se aproveitam da boa-fé dos outros. Olha, vamos ser sinceros. Eu acreditava que era a boa-fé das pessoas, mas não é. Não é nem ingenuidade. As pessoas, elas gostam de ser enganadas. As pessoas gostam de ser ludibriadas. As pessoas gostam de passar por isso. E estão os cristãos, os crentes, meu Deus, vamos orar. Vamos ver aqui um vídeo dela falando sobre a conversão, não falando, mas demonstrando como ela era antes e como ela está agora, convertida por Deus. Vamos assistir. Eu vou deixar sem som pra gente não ter problema com a direito autoral da música. Agora, olha como é que Deus fez ela melhor. É muito complicado, cara. O que acontece? O apóstolo Paulo, ele cometeu, como vocês sabem, várias atrocidades antes de ser apóstolo e no tempo que ele perseguia a igreja de Cristo. O apóstolo Paulo, quando ele tem a visão de Cristo, ele fica cego, ele passa anos estudando a palavra em silêncio, se preparando até ser aceito pela comunidade cristã. E enquanto ele fica anos recluso, as pessoas avaliavam ele, porque no início ninguém queria se relacionar com Paulo, ninguém aceitava estar com Paulo, por mais que ele falasse, eu estou diferente, eu mudei, tive encontro com Jesus, nosso Salvador, as pessoas simplesmente não acreditavam e não tinham que acreditar mesmo não. Foi necessária uma intervenção divina de Deus falando, olha, dando uma revelação sobrenatural para um cara, falar, vai lá onde Paulo agora. E esse cara faz isso, e é aí que ele finalmente é aceito no meio dos cristãos. O testemunho de fé, ele sempre foi precedido por uma mudança total de vida. Sempre foi precedido por uma modificação de pensamento que representa uma quebra de laço com o seu passado. Se você for nas mídias sociais dela, ainda tem as mesmas fotos, os mesmos vídeos nas mídias sociais abertas, sensualizando. Nada mudou. Ela continua tendo isso. E de vez em quando ela coloca um outro vídeo que você vê que ainda tem uma pitada de sensualização, de sensualidade deslocada que não deveria ter. Então as pessoas vão correr para abraçá-la. Não, é uma nova cristã, temos que abraçá-la, mas até que ponto essa fé realmente está madura e bem estabelecida? E até que ponto ela simplesmente não está sendo mais uma aproveitadora da boa fé do povo? Sabe por que eu não acredito nessas conversões? Porque a pessoa, quando muda, ela nunca muda para ser alguém que sai dos holofotes, quer ter uma vida agora de comunhão com Deus, longe daquela audiência que ela tinha, daquela cena que ela fazia de ser o centro das atenções. Não, ela sempre quer sair de uma vida errada para uma vida certa e agora fala, não, eu que vou ensinar o que é o verdadeiro evangelho.
Eu vou ensinar vocês agora, que você não sabe, eu cheguei para ensinar vocês cristãos. E ela quer ensinar para os jovens agora o que é ser cristão de verdade, logo ela com um passado totalmente desse. Entenda, nós somos perdoados pelos nossos erros, mas existem consequências dos nossos erros que nós não vamos nos livrar delas. Eu sempre falo, o ladrão da cruz, ele encontrou salvação em Cristo, mas ele perdeu a vida como consequência dos seus atos. Em vez dessa moça chegar e falar, não, eu vou sair dos holofotes. Não dá certo, eu sou adicta a isso, eu sou viciada nisso. Eu vou sair dos holofotes, vou ter uma vida de comunhão silenciosa e em paz com Deus. Ela não faz isso. Ela quer sair da vida errada, já para ir para os holofotes da igreja, cantar na igreja, louvar a Deus, ter a atenção de todo mundo. E agora fazer videozinho de coach. Eu não acredito em conversão desse tipo de digníssimo. Eu não acredito. É sempre mentira, é sempre uma forma de você conseguir das pessoas extrair o dinheiro delas. É isso que está acontecendo. A única mudança que aconteceu aqui é a forma que ela tem de conseguir atenção e ganhar dinheiro. Antes era para promiscuidade, agora é demonstrando ser uma super crente, aquela que é capaz de ensinar. É o novo Rio Jordão. Entendeu? Sabor Rio Jordão. É isso, cara. Sabe, essas pessoas, elas não têm mais a menor vergonha de ter esse tipo de atitude que claramente é falsa, porque ela sabe que sempre vai ser aceita. A igreja se tornou demasiadamente feminilizada. A igreja hoje é uma vergonha. A igreja, não estou falando como corpo metafísico de Cristo, mas a igreja é instituição terrena, porque foi dominado pelo pensamento mimimista. Esse tipo de gente sempre vai ser aceito. Com, não, vem pra cá agora. Como? Ela vai cantar no púlpito? Como ela vai cantar no púlpito? Como ela vai cantar em todos os lugares que ela pode? E um jovem rapaz que está lutando contra os seus desejos, né, os seus hormônios, ele vai ficar sabendo que ela tinha esse tipo de conteúdo, que está na internet para sempre agora. Uma vez postado, está para sempre. Ele vai acabar sendo tentado a procurar. E ele vai ver. E ele vai se corromper. E ela mesmo, além de não fazer questão alguma de apagar e romper com o passado, afinal de contas, já disse, continua tudo lá. Continua no perfil aberto dela, por exemplo, do X, todas as sensualidades que ela fazia. Além de não se preocupar, né, em romper com isso, ela vai levar esses jovens ao pecado. E ela gosta. Vou mostrar como é que eu era antes. E mostra dancinha. Assim. Cara, eu não consigo conceber. Eu imagino um cara que estudava moças. Um exemplo, né? Se esse cara ele era um estudador e ele se converteu. Eu não consigo imaginar ele dando testemunho assim. Olha aqui a foto, olha. Essa aqui eu amarrei em tal lugar, fiz isso. Eu não imagino isso. Só que elas gostam de continuar. Isso aqui é fetichismo. Isso aqui é ter prazer. Fala aí como é que eu era. É saudade. Um dia no Silas Malafaia já aconteceu essa história. Numa reunião de obreiros lá no Silas, na igreja do o Silas contou uma história lá no Montevidéu, na igreja, né, lá na rua Montevidéu na Penha, que tinha um cara que ele falou assim, olha, tomem cuidado com quem você convida para dar testemunho, porque tem pessoas que não estão firmes na fé. E ele falou que teve um cara que ele era ex-LGTV, e esse ex-LGTV falando, irmãos, ele falou que morreu de vergonha. Irmãos, eu era LGTV e eu fazia show, eu era transformista, e eu fazia aquela show linda, eu usava aquele vestido maravilhoso, eu tinha um cabelão, e todos falavam que eu era tão maravilhoso. Aí os Silas, o cara tá com saudade da vida, sabe? O cara não tá de repente falando, olha, que vida pecaminosa que Deus me tirou. Ele fala com gosto, fala com saudade. E isso aqui é exatamente isso aqui, esse fetichismo. Não existe realmente uma mudança de vida. Isso aqui meramente é fetichismo que ela está desempenhando para enganar os jovens rapazes. Então isso tudo que ela está fazendo aqui nada mais é do que esse voyeurismo, né? Que é esse exibicionismo, é o prazer de ser observada, de ser vista, é reviver aquela emoção passada, que era a excitação associada à sensualidade passada. É complicado, cara. Eu não consigo acreditar nessas digníssimas assim. Não consigo. Se você acredita, tudo bem. Quem sabe, né? Futuro esposo de alguém aqui. Mas é por isso que a igreja evangélica se tornou uma vergonha hoje em dia. Mais uma vez, não o corpo metafísico de Cristo, mas a igreja de instituição. É complicado.